Olá, sou o Vitor e estarei apresentando o projeto de sistema de alta disponibilidade. E o trabalho dessa vez é diferente, que será um trabalho que não será com teste de carga, teste de escalabilidade, será um teste para saber a disponibilidade do site. O sistema usado será o mesmo do anterior, que no caso é o ONI, que é um site atualizado de agendamentos criado para o trabalho de conclusão de curso. Eu não fiz ele sozinho, fiz ele com meus colegas de trabalho, de conclusão de curso, no caso, colegas de classe também, amigos. E as tecnologias utilizadas nele foram HTML, CSS, JavaScript, SQL e o PHP. Ambos aqui já são com nomes por extenso aqui, basta ler. E assim, a gente também usou outras tecnologias assim, mas tipo, foi mais para desenvolvimento, como o NetBeans, o próprio Champ, para a gente rodar no localhost, o MySQL, que a gente usa para modelar também os modelos conceituais e modelo lógico, além de de criar o próprio banco de dados, além de a gente conversava no WhatsApp, né? E o próprio Drive que a gente usou para armazenar esse site, armazenar o código, né? Que a gente não sabia usar direito o GitHub, né? Essas daqui são as telas que a gente vai, no caso, as partes das telas que a gente vai testar, né? No caso, essa daqui é a tela inicial, essa daqui é a primeira parte que eu queria mostrar. Essa aqui, se você abaixar mais um pouco, é essa daqui que irá aparecer. Essa daqui também. Aqui tem quatro usuários repetidos aqui, porque não é uma versão totalmente atualizada, que foi totalmente mudada, mas enfim, é um site que funciona nessas duas telas de fato. Tem aqui quem pode usar. Temos a tela login aqui também, que é o nosso outro teste que a gente vai fazer na outra tela. E o rodapé. No caso, o rodapé ele apresenta tanto na tela login quanto na tela inicial. Os testes de disponibilidade serão realizados com 2.000, 2.400 e 2.700 usuários, respectivamente, na tela login, com 5 usuários diferentes. No caso, eu criei um CSV para armazenar esses usuários e botar na configuração de variáveis lá e mudei em cada requisição HTTP, assim, para colocar variável para ir mudando. No caso, quando acabar os 5 logins, ele vai se repetir até acabar o número de usuários que tem aí. No caso, quando tiver 2.000, ele vai repetir 5 vezes os 5 usuários. 5 vezes não, vai repetir os 5 logins até o fim. E na tela inicial, que não vai ter login nenhum, nem usuário, serão 2.500, 2.750 e 3.000 usuários, respectivamente. Agora, por que essa diferença de quantos usuários? Porque a tela inicial é bem mais leve que a tela de login. Então, a tela de login você consegue com mais facilidade gerar estresse do que na tela inicial, além do mais do que eu estou rodando no localhost, né? Então, tipo, e também estou rodando o JMeter no mesmo que o local, então, tipo, fica muito pesado aqui. Então, um teste assim mais simples assim é algo bem mais que suficiente. O cálculo da disponibilidade será realizado a partir da subtração de 100% pela porcentagem de erro das requisições. Não vai ser um resultado assim totalmente assim, acho que preciso, porque tem o próprio tempo que os usuários passam logados, por exemplo, quando os milissegundos que a requisição foi feita. Mas eu acredito que será um resultado bem preciso, porque todas as requisições elas têm os tempos bem parecidos. Então, tipo, a porcentagem de erro é basicamente a porcentagem que vai dar de erro de tempo. Só por causa dos tempos serem parecidos e também por outras coisas, assim, por uma série de motivos. Mas, tipo, eu acredito que para conseguir fazer de uma maneira bem mais sofisticada, eu acredito que tinha que usar variáveis, né? Essas coisas de... Enfim, um JMeter um pouco mais avançado, coisa que eu não consegui pegar, infelizmente, mas não vai ser algo que vai ser deficitário, porque, como eu já falei, quantidade de usuários que foi efetivado deu certo e quantidade de usuários que deu errado
É basicamente o que vai dar, mais ou menos, a disponibilidade para cada um. A disponibilidade, no caso, no geral. Aqui nós temos o gráfico agregado um, no caso, com 2.500 da tela inicial. Temos aqui esses média mediana 90 a 95 são os milissegundos, tá? Que separa, no caso, 95% aqui de milissegundos aqui. Todo mundo conseguiu fazer abaixo desse tempo aqui. A mediana, no caso, é o tempo que separa pela metade, 50 a 50, os valores que tem. No caso, é os 3.532 milissegundos que separa uma metade que fez um tempo um tempo mais baixo e a outra metade que fez um tempo mais alto. E aqui nós temos a porcentagem de erro, que é o que nos interessa mais. Com 2.500 usuários, a porcentagem foi de 24,92%. Da mesma forma, no gráfico agregado 2, com a quantidade um pouco maior de usuários, 250, tem uma porcentagem de erro de 17,60%. Aqui nós temos o gráfico agregado 3, né? No caso, com o intestinal com 3.000 usuários. A margem de erro com 11,63%. E aqui é o gráfico agregado geral que eu fiz para combinar mais, assim, tipo, para comparar cada um. E como se pode ver, com quanto maior a quantidade assim foi reduzindo. Assim, mais para frente iremos discutir o porquê que eu acho que dessa diferença de porcentagem de erro na tela inicial. Aqui temos os resultados assim para ver a disponibilidade. Basicamente eu peguei 100%. Diminuir pela taxa de erro, no caso. Assim, para você pegar 100%, você vai, tipo, pegar o... tirar o que teve erro do 100%, você vai sobrar só o que deu certo, que é o que nos interessa, no caso. Tirando 24,92% de 100%, dá 75% de acerto, né? Ou disponibilidade. Na amostra de 2.750, a gente tirou 17,60. No caso, 0,6, porque o zero à direita não conta. Deu 82,4%, com 3.000 usuários, 3.000 amostras, né? Deu 88,37%. E na combinação total deu 82,35%. Passando para o próximo, temos a tela login 1, gráfico agregado 1, a gente fez com menos usuários. Deu 15,55% de erro para cada um. Para cada um, não, no geral. O gráfico agregado 2, com 2.400 usuários, não deu erro, que é bem surpreendente, pelo menos para mim, né? E o gráfico 3, que deu uma taxa de erro bem maior, 31,81%. E o gráfico agregado geral, que é comparação de todos, né? No caso, 15,55, 0 e 31. Os resultados foram 84,45, que é a disponibilidade, no caso, que deu certo. Repetindo que é o 100%. Aí você tira o que deu erro, você vai só vai sobrar o que deu certo. As 2.400 amostras, no caso, 100% menos 0, porque não deu erro nenhum. E a 2.700 deu 68,69%. E com a amostra total geral, deu 83,52%. Agora vem a minha interpretação. Na tela inicial, a taxa de erro dessa tela foi decrescente. Entendo que, como o Gmail está no mesmo computador do site, então a criação dos usuários pesa mais inicialmente. Bem, é basicamente isso que eu acredito, sabe? Porque, tipo, não vejo outra explicação possível para começar a decrescer. Ou, como assim, eu vi um vídeo, mais ou menos, há um tempo, assim, não lembro muito bem, mas pode ser isso também, que, tipo, acho que o chão pode se adaptar, né? Quando é exigido um pouco mais, ele consiga se adaptar. Mas eu acredito mais na possibilidade da criação de usuários, como o Gmeter está no mesmo local. Ou até mesmo o Champ, né? Que pode se adaptar. Uma das coisas ou as duas, né? Pode ser. Mas eu acredito mais que pese, né? A criação dos usuários virtuais. E além da exigência no site, né? De não ser tão robusto o site, como a gente sabe. Então, tipo, acaba forçando mais. No caso, ele vai se adaptando um pouco mais e inicialmente ele força
então acaba dando uma quantidade de erro bem maior. Na tela login, que é uma tela bem mais complexa de ser feita, assim, apesar de ter bem menos scroll, porque, tipo, a tela inicial ela é mais comprida, mas, tipo, é basicamente mais HTML que tem. Mas o código bruto mesmo, quem tem mais é a tela login, apesar de ser bem mais simples. Aí a taxa de erro foi bem mais irregular. No caso, o primeiro teste tem uma taxa de erro mediana, a segunda com a mais baixa e a terceira a mais alta. Eu entendo que inicialmente, para os primeiros dois testes, a quantidade de usuários que começou a aumentar muito para a criação acabou pesando para o site, além de que pode ser que ele consiga se adaptar também ao champ, não é algo que eu tenho certeza. E eu acredito que o terceiro foi muito mais alto porque pelo simples fato dela ser bem mais pesada. Então, tipo, quando você força mais, com a tela mais complicada, assim, mais complexa, e com a quantidade de usuários que é bem grande para esse modelo, ela acaba gerando uma quantidade de erro bem maior. Não importando mesmo a criação de site de usuários. Se eu botasse mais um teste, por exemplo, daí uma quantidade de erro bem maior. Então, tipo, inicialmente pode ter sido a quantidade de usuários criadas e depois foi realmente esforço mesmo do site que acabou pesando muito. Aqui tem um link, no caso, para quem quiser visualizar um pouco a apresentação mais complexa do ONI, vai estar nesse link. Assim, não vai estar assim muito completo, mas tem os modelos, lógico, modelo conceitual. Não é o texto do relatório que está ali, é só uma apresentação básica, porque o texto foi a gente que falou lá. Então, tem uma apresentação bem, assim, foi bem mais palestra mesmo, assim. E o link que não vai ter só esse link, provavelmente depois vai ter o link do vídeo que eu estou gravando agora. Então é isso, muito obrigado pela audiência e abraço.